arcebispo Dom Jeremias Ferenc de Aspendos e eparca da Igreja Ortodoxa Ucraniana na América do Sul. Padre Elias Marinhuc, sou vigário paroquial aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora da Rua Martim Afonso e fui pároco aqui entre 2005 e 2012, para tanto que já fazem 17 anos que sirvo aqui, trabalho e me ocupo de vários trabalhos na comunidade. Bom, hoje estamos aqui para dar uma reportagem como a Igreja Ortodoxa Ucraniana e a Igreja Greco-Católica Ucraniana celebra a Páscoa. Agora, para a Páscoa tem uma série de preparativos antes, daí durante a Quaresma, durante a Páscoa e pós-Páscoa. E nesse sentido, claro que a igreja ela se apoia em aspectos que são históricos, são, diríamos, da época de Jesus, da época dos apóstolos, e que ao mesmo tempo tem uma dimensão sacramental, digamos, aquilo que se vive para que possa ser aprofundado sempre mais. Para nós, a Páscoa é a festa das festas, a solenidade das solenidades. É a maior festividade dentro do calendário cristão. Porque o Natal é muito importante porque celebramos o nascimento de Jesus, mas a Páscoa é a ressurreição do próprio Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, se Jesus não ressuscitaste dentre os mortos, a nossa fé seria vazia. Então, pouco valia o seu nascimento, os seus ensinamentos, doutrina, orientação, se ele não ressuscitaste dentre os mortos. Com a sua ressurreição, ele provou que realmente ele é o Messias, o enviado de Deus, que veio para a redenção do mundo e para salvar as nossas almas. Justamente na linha disso que o Dom Jeremias falou, a própria leitura do dia da Páscoa nos indica, a retirada do capítulo 1, versículos 1 a 13 do Evangelho de João, justamente fala sobre a palavra que foi se revelando desde o início da criação e que foi passo a passo como que se abrindo no decorrer da história, e evidente que na pessoa de Jesus Cristo se revelou ou se manifestou como luz. E é justamente esse aspecto, digamos, de Deus como luz, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo no dia da Páscoa ou da sua ressurreição, é que nós celebramos para perceber de que, ao vivermos esse tempo de preparação para a Páscoa, nós termos a ciência de que iniciamos um caminho na direção da luz. E é sobre isso que precisamos falar agora, a chamada pré-quaresma e a chamada quaresma. Também, para a celebração da Páscoa, sabemos que nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos celebravam a Páscoa não unanimemente, não todos no mesmo dia ou no mesmo domingo. Havia grupos que celebravam-se numa data, grupos em outras datas. Para resolver essa questão, e também questão de calendário, por exemplo, que nós, ortodoxos, seguimos o calendário juliano. Então, o grande imperador Constantino convocou um concílio ecumênico de toda a igreja cristã no ano 325 e no século IV, claro. E uma das questões dolorosa
e significativa daquele concílio era justamente definir a data da celebração da Páscoa. Então, naquele ano 325, os santos padres da Igreja decidiram que a Páscoa deve ser celebrada sempre num domingo, que a Páscoa seja comemorada no domingo que segue a lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte, isto é, depois do dia 21 de março. E assim sendo, a Páscoa cristã deve ser celebrada sempre após a Páscoa judaica. A Igreja Oriental Ortodoxa, fiel às decisões daquele concílio de Niceia do ano 325, que segue o calendário juliano, não aceitou reformas nem inovações quanto à grande quaresma e às festividades pascais até o dia de Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa. Então, a Igreja segue rigorosamente estas colocações sobre a Páscoa. Apesar da separação da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa no grande cisma que aconteceu-se em 1054, a Igreja do Ocidente, durante 528 anos consecutivos, celebrava a Páscoa no calendário juliano juntamente com os fiéis ortodoxos. Até depois houve a mudança de calendário, o Papa Gregório XIII mudou o calendário, que ele é mais correto do outro calendário juliano, no ano 1582, e a Igreja, grande parte da Igreja Católica começou a festejar a Páscoa de acordo com o seu calendário, e a Igreja Ortodoxa continua com o calendário juliano, mas mesmo assim muitas igrejas orientais católicas ligadas com o Vaticano, subordinadas ao sumo pontífice, o Papa, também celebram de acordo com o calendário juliano. Então, falando sobre justamente a celebração na Igreja Greco-Católica Ucraniana, que aqui no Brasil é composta pela Metropolia Católica Ucraniana de São João Batista, que tem sede aqui em Curitiba, e sobre a Eparquia Ucraniana Imaculada Conceição, que tem a sede em Prudentópolis, nós seguimos o calendário gregoriano, justamente na linha daquilo que o Dom Jeremias descreveu. E evidente que pelo calendário juliano se pergunta, mas quando que é? Pelo calendário juliano se celebra a Páscoa? Sempre na primeira lua cheia depois do dia 21 de março, né? Que é celebrada a Páscoa pelo calendário juliano, justamente para recordar aquilo que eu falei antes sobre a luz e tantos outros argumentos que se coloca. Mas em preparação à Páscoa, sempre nós, quando olhamos, temos várias etapas. Digamos, tem a pré-quaresma, que pelas leituras propostas pela Igreja dá uma relevância a Deus Pai. A quaresma, que pelas leituras propostas dá uma relevância sobre a figura de Deus Filho, e a Páscoa, que é celebrada, o período pascal que é celebrado da Páscoa até o Pentecostes, até a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 40 dias depois da Páscoa, celebra-se como se fosse um único dia, embora sejam 40 dias, e se dá relevância nesse tempo ao Espírito Santo. Por que digo isso? Se nós tomarmos
as leituras da pré-quaresma, nós vemos as leituras, por exemplo, do domingo, pelo calendário gregoriano. Domingo passado era publicano e fariseu. Sobre o que falava ali no publicano e fariseu? Sobre a oração. Mas quem que falava sobre a oração? Jesus falava de 2 modos de oração. Mas essa oração era dirigida a quem? Era dirigida a Deus Pai, o Filho que estava falando sobre isso. Mais adiante nós vemos ali o domingo do filho pródigo, que tem os 2 filhos, filho mais novo, filho mais velho, mas veladamente por trás disso, quem que está? O Pai misericordioso que perdoou para o filho mais novo. E a mesma lógica nós percebemos isso agora, nos 4 domingos da pré-quaresma. Depois, os outros 6 domingos da quaresma, justamente nós vemos a mesma lógica, mas voltada para Jesus Cristo, a questão de Jesus Cristo que falava dos apóstolos, quando os fariseus ficavam interrogando ele, que os discípulos dos fariseus jejuam e os seus não jejuam. Jesus dizia, enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Depois, quando o noivo partir, eles vão jejuar. Então, nós vemos aí, já no tempo quaresmal, essa questão da relevância de Deus Filho, que é Jesus Cristo, e que é colocada justamente no sentido, depois na Semana Santa, da paixão, morte e, claro que, seguida da ressurreição. Depois eu falei a relevância da Páscoa até a Ascensão, que é 40 dias depois da Páscoa, relevância do Espírito Santo. Por que relevância do Espírito Santo? Só para terminar a minha parte. Justamente porque nós encontramos no Novo Testamento que Jesus Cristo ressuscitou, e em outro texto nós encontramos que foi ressuscitado. Nos perguntamos, se ressuscitou, é pela força de ser Filho de Deus. Mas se foi ressuscitado por quem? Por vontade de Deus Pai, por obra do Espírito Santo, e que se manifestou como luz. E as próprias leituras depois da Páscoa, elas, até a metade do tempo, até a Ascensão, elas falam sobre a ressurreição. E da metade da Ascensão em diante, elas já estabelecem um caminho na direção do Pentecostes, falam mais sobre o Espírito Santo. Então nós percebemos aí que o calendário litúrgico da igreja, nesse tempo da pré-quaresma, quaresma e ressurreição, justamente quer nos revelar na sua essência a importância da Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que às vezes nós não percebemos isso pela abrangência, digamos, das questões, porque bíblica, porque litúrgica e tantas coisas mais. Como o padre Elias acentuou, o período pré-quaresmal, antes da quaresma ainda, né? A semana que nós dizemos domingo do publicano e fariseu, daí o domingo do filho pródigo, depois vem o domingo da sentença do juízo final, e o 4º domingo antes da quaresma, o domingo do perdão. E nesse domingo do perdão, a igreja convida todos os fiéis a se reconciliarem e se perdoarem, para que dignamente iniciemos a quaresma. Daí muitos perguntam, mas que dia que começa a quaresma? A quaresma realmente ela inicia-se na segunda-feira, já depois do domingo do perdão. E daí é costume em nossas igrejas, tanto católicas e ortodoxas, nesse dia do domingo do perdão, trocar todos os ornamentos da igreja, os ornamentos festivos, toalhas festivas, são tudo retirado da igreja, colocado toalhas escuras de cor púrpura ou cor preta, como se fosse entrando de luto, para que tudo seja mais calmo, mais quieto para iniciar a quaresma.
Nesse dia, na Igreja Ortodoxa, também é costume celebrar o ofício de vésperas, no domingo à noitinha. Prepara-se canteirinhos, caixas com terra adubada, bonitinha, e se faz ofício de véspera com bênção de prosfora, bênção de pão, azeite e trigo em grão. E daí, aquele trigo abençoado é semeado naquelas caixas, naqueles canteirinhos, para que durante a quaresma vai germinando, vai crescendo. E para que tudo isso? Para que no dia da sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa, que é exposto no centro da igreja, o epitáfio, o santo sudário, é colocado aquelas caixinhas com trigo semeado, que ele já está grande. É claro que aqui, como é época de calor, ele cresce às vezes até demais, as pessoas tosam bonitinho, fica aquele trigo vivo para ornamentar o santo sudário, e os fiéis plantam velhinhas ao redor, como se fosse um velório do Cristo, e fazem a guarda, tudo, fazem orações, fazem prostrações até a noite da Páscoa. Então já no dia que vai um dia antes de começar a quaresma, existe esse ritual que com certeza na igreja greco-católica também semeiam o trigo. Onde não há possibilidade, ornamentam com flores da época. A primeira semana da quaresma, ela é muito intensa, de bastante orações. Se faz na segunda, terça, quarta e quinta-feira um ofício religioso chamado de ofício de completas, com santos cânones de Santo André de Creta, que nós chamamos de poklone, as grandes prostrações. Então aquilo foi composto por Santo André de Creta no século IX, e toda a igreja oriental adotou isto como um exercício espiritual para a quaresma. Então, no total de tudo, são 250 orações, não muito extensa. Os fiéis, durante aquela oração, fazem uma reverência e dizem: tem piedade de mim, pecador, tem piedade. Prostram-se até o piso, encostam a testa até o piso e levantam-se e continuam rezando. Então são 250 orações. Como é quase impossível fazer tudo numa vez só, a igreja divide em parcela para segunda, terça, quarta e quinta-feira para fazer estas prostrações. E na quinta semana da quaresma, aí sim, na quarta-feira à noite da quinta-feira, quinta semana da quaresma, daí o ofício é feito no total. Para a quaresma, durante a semana, não há liturgia festiva. A liturgia que nós celebramos durante os dias da semana é a liturgia de São Gregório, a liturgia dos pré-santificados. Ranish Osviacenech Dariu, liturgia dos pré-santificados, que foi composta pelo grande padre da igreja e bispo São Gregório. Então é uma missa que não tem consagração, é uma missa mais assim como se fosse um ato penitencial e um ato solene de comunhão. Não tem consagração porque no domingo anterior, que todos os domingos durante a quaresma, a liturgia não é a liturgia comum de São João Crisóstomo, que nós celebramos o ano todo. A liturgia dos domingos de quaresma é a de São Basílio Magno. E durante a liturgia de São Basílio Magno é consagrado os santos dons, guardado no tabernáculo, no sacrário, para daí ser distribuída a comunhão como um ato solene na liturgia de São Gregório. Então isso é feito durante a semana, a não ser que o dia de anunciação de Nossa Senhora,
caia, que é 7 de abril, e no calendário gregoriano 25 de março, caia durante a semana, daí sim é feita a liturgia festiva de São João Crisóstomo. Como na quaresma não permite-se ingerir carne, derivados de carne, e nem laticínios, e nem bebida alcoólica, mas no dia da Anunciação de Nossa Senhora é permitido o vinho, e nos monastérios, além do vinho, ainda a cerveja fermentada, né, é permitido nesse dia, e com os acompanhamentos de peixe e a alimentação mais vegetariana. Pois bem, basicamente os costumes aí dentro da Igreja Greco-Católica, grosso modo, seguem parecidos ao que existem na Igreja Ortodoxa, mas no Brasil se adotou uma situação um pouco mais, digamos, flexível. Por quê? Porque no início da imigração também houve a questão que os padres viajavam longas distâncias a cavalo, e essas questões aí também exigiam, digamos, algumas mudanças naquela época. Digamos, na Igreja Greco-Católica, por exemplo, celebra-se as missas de segunda a quinta e depois as festivas de sábado e domingo. Sexta-feira, a liturgia dos dons pré-santificados, e nas quartas-feiras as vias sacras. Isso entrou um costume da celebração das vias sacras, e vias sacras, elas refletem o quê? Refletem aquilo que aconteceu com Jesus na Via Dolorosa lá de Jerusalém. Se nós formos lá para Jerusalém, nós veremos aí, quer dizer, aquele caminho que começa lá no Instituto Franciscano, com aquelas 14 estações, e que termina na Igreja do Santo Sepulcro. E é claro que ali se reflete o que? A palavra de Deus, mas não só a palavra de Deus aplicada na vida prática do povo para o tempo quaresmal. Mas, e na Igreja Greco-Católica também existe a questão do início da quaresma também, que se tornou flexível. Por causa do quê? Porque o sistema nosso no Brasil, vocês sabem que segunda e terça no Brasil é o carnaval, e consequentemente se tornou flexível. Aqueles que queiram iniciar na segunda com o jejum, iniciam. Outros, digamos, que é facultativo, começam daí a partir da quarta-feira de cinzas, a quaresma, evidente, com a celebração iniciando com a Divina Liturgia e com a Via Sacra, e com uma homilia apropriada para o início da quaresma, indicando o que? Indicando aquilo que, resumidamente, Dom Jeremias e eu falamos até agora. O caminho que se inicia ali, digamos, como se nós tomássemos o povo de Israel caminhando pelo deserto, vindo do Egito, saindo da escravidão e indo na direção da liberdade, da terra prometida. E é justamente esse o caminho que se propõe. A quaresma como um caminho de deserto, onde vai ter sol, vai ter tanta coisa, agradável e desagradável, onde a presença de Deus vai estar ali, mas é preciso estabelecer esse caminho a duras custas para poder chegar à terra prometida, e digamos a terra prometida que é a ressurreição. Justamente nesse sentido aí que a Igreja, digamos, greco-católica propõe mas dentro desse caminho o que é? A batalha espiritual de purificação. Por quê? Porque a quaresma tem basicamente 3 finalidades. A primeira delas, reavivar a fé, muitas vezes fragilizada durante o trajeto dos outros períodos litúrgicos, que não da pré-quaresma e da quaresma. Segundo, reanimar o espírito
de conversão de vida, renovando os propósitos de santidade. E terceiro, fomentar e enriquecer a vida comunitária dos fiéis, para que percebam de que quando se caminha não sozinho, se caminha junto com a comunidade, igual o povo de Israel pelo deserto, na direção da proposta, digamos, de chegar com penitência, com purificação do espírito, com jejum, e ao mesmo tempo de deixar o mundo das trevas e entrar no mundo da luz, deixar o mundo do pecado e caminhar no mundo, decidir em caminhar no mundo da graça. Esse é o caminho que se propõe para que realmente se possa fortalecer e, com convicção, digamos, cumprir aquilo ao que se propõe na pré-quaresma e, de modo particular, a partir do início da quaresma. Nós também temos um diferencial durante a quaresma. O primeiro domingo da quaresma, na Igreja Ortodoxa pelo mundo todo, é chamado Domingo do Triunfo da Ortodoxia. É o Domingo dos Santos Ícones, o domingo que nós fazemos procissão com santos ícones, porque sabemos que no início do cristianismo, na época do Império Bizantino, também a iconografia não era muito reconhecida, era perseguida, não era permitido muito os ícones. Então, no último concílio ecumênico, a grande imperatriz Santa Teodora, ela deu liberdade aos cristãos, que todos os cristãos possam e devem venerar os ícones que eles têm e as santas relíquias. Daí, para lembrar essa vitória da igreja, que podemos venerar os santos ícones, porque a igreja na época ela era mandada pelo Estado, a igreja nunca proibiu, é o Estado que por força maior proibia, e a igreja tinha que escutar e ser súbdita e ficar quieto. Mas daí a grande rainha Santa Teodora deu essa liberdade, e daí virou-se uma tradição que os ortodoxos, no primeiro domingo da quaresma, celebram o triunfo da ortodoxia e a veneração dos santos ícones. É uma festividade e perante o mundo ocidental, parece que ainda é a maior riqueza que sobrou da ortodoxia para os dias atuais, é a iconografia, né? E depois segue-se a quaresma normalmente. Temos um detalhe que também, aos sábados, durante toda a quaresma, nós comemoramos os mortos, celebramos Panachida, exéquias pelos falecidos, né? Lembramos nossos mortos, não só no dia das almas, mas também todos os sábados da quaresma reverenciamos os nossos antepassados, assim como no domingo após a Páscoa visitamos os túmulos dos nossos antepassados, levando para eles a alegria da Páscoa. Aos sábados também na Igreja Ortodoxa, durante a quaresma, é celebrado os ofícios de acatistos, ofícios de louvores a Nossa Senhora. Então se vê, tem tanta coisa. Tem a liturgia de São João Crisóstomo, tem as prostrações, tem o jejum, tem a celebração para os mortos, tem o ofício também dos louvores a Nossa Senhora. Tudo isso para fortificar o nosso espírito e para que a Páscoa realmente seja uma passagem dessa nossa vida pecadora para uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida plena, cheia de alegria, com o espírito renovado, com o corpo também renovado, porque na prática da abstinência de gordura e laticínios durante
Toda a quaresma purificamos o corpo também. Então, por isso, a Páscoa é a festa das festas. E ali, como eu já tinha falado, e o Dom Jeremias aí ainda acentuou um pouco mais sobre essa questão do caminho para a Páscoa, mas na sua diversidade. Quer dizer, porque as práticas são muitas dentro da igreja. Evidente que a própria liturgia dos sábados já propõe a oração pelos falecidos, e também tem o domingo o sábado do Acatistos, que é o penúltimo sábado antes da Páscoa, daí o sábado de Lázaro, que é uma prefiguração da Páscoa, que é falei penúltimo, antepenúltimo sábado antes da Páscoa do Acatistos, penúltimo do Lázaro, e o último que é o sábado santo. Evidente que quando falava-se da liturgia dos dons pré-santificados, celebrada na Igreja Greco-Católica Ucraniana nas sextas-feiras da Quaresma, também ali nós, de modo particular, fazemos as orações do Parastás, que é um ofício mais longo, pelos falecidos, e junto à oração desse Parastás, as famílias têm os chamados pomnianique. O que são pomnianique? Pequenos livros onde estão registrados todos os familiares, cada família tem o seu livrinho, e que renovam cada ano, e enquanto que um padre celebra na liturgia o Parastás, os outros demais padres eles ficam fazendo a leitura dos nomes dos falecidos. É uma das características, digamos, que se adotou, digamos, dentro do calendário bizantino, quer dizer, nós greco-católicos que seguimos o calendário gregoriano. Mas isso sempre por quê? Porque nós sabemos muito bem que a questão de lembrar os mortos, isso não é só uma questão religiosa, digamos, entre as culturas do Oriente Médio, as culturas eslavas, mas isso já vem da era pré-cristã, onde se lembrava os mortos, a presença dos mortos. A questão, quando nós falávamos do Natal, ali celebrava-se, já se falava sobre essas características. E na Quaresma, no tempo da Páscoa, não é diferente. Tem essa presença também. Por quê? Porque quando se caminha aqui, a igreja nunca esquece de que existe a igreja peregrina, a igreja padecente e a igreja glorificada, né? Digamos, o que é? Peregrina, nós que estamos a caminho. Igreja padecente, aqueles que precisem do purgatório. E a igreja glorificada, aqueles que já estão na glória de Deus. Toda a celebração em si, ela não ignora essa característica, digamos, leva em consideração de que esses 3 degraus caminham juntos nas orações. Isso, de certa forma, é uma influência que vem lá da era pré-cristã, porque dentro daquilo que, digamos, o cristianismo evangelizou, eu já tinha falado na vez passada, o cristianismo ele inculturou muitas coisas, quer dizer, digamos, como que reinterpretou muitas coisas que existia na era pré-cristã. E com isso, claro que... Mas uma das coisas interessantes, depois dos 5 domingos da Quaresma, que vão num caminho progressivo, é a questão do domingo chamado de Ramos, né? Que é muito rico, digamos, a alegria de Jesus que entra em Jerusalém, é recebido geralmente fala-se, foi recebido com tapetes e outras coisas, e geralmente nós aqui no Brasil fazemos a bênção de palmas, né? Mas na Ucrânia se fazia bênção de verbá, né? O que é verbá?
verbá é o chamado salgueiro, que nós conhecemos comumente como chorão. Quer dizer, que era uma das primeiras árvores que brotava aí no tempo da primavera, no início da primavera, e como na Ucrânia a Páscoa é no tempo da primavera, então se fazia ali no domingo de Ramos, se dava uma relevância da bênção da verbá, do salgueiro ou do chorão. Se fazia a bênção, claro que ao redor disso existe uma infinidade de crendices também, que ela tem uma força, digamos, e inclusive tem uma questão bem interessante, que quando se fazia a bênção da verbá lá na Ucrânia, isso foi trazido aqui para o Brasil, quando o bispo, o padre faz a bênção da verbá, se pega e se bate nas costas, se bate, chicoteiam-se uns aos outros. mas levemente, não surrando, né? Porque, se diz assim, o ramo bate, não é eu que te bato, o ramo que te bate, mas não te mata, né, tudo. E é como um símbolo de purificação também, né, tudo, e aguardar também a Semana Santa e a Páscoa, né. Interessante esses costumes, essas coisas. Depois chegava a Semana Santa, quer dizer que já dava uma relevância na questão da paixão de Cristo, paixão entendida pela igreja, porque geralmente o que fala-se por paixão? Paixão é um termo que às vezes que também faz entender em parte o que significou a paixão de Cristo. Quando nós pensamos na paixão, quer dizer, nós pensamos num pré-amor, digamos, no bom sentido. E claro que por que Jesus sofreu? Por amor, justamente, no sentido de que aquela cruz que ele carregou, aquele sangue que ele derramou, aquela morte que ele sofreu, como São Paulo diz, morte de cruz, foi por amor em si. Então, só para a senhora destacar que na noite de sábado para domingo, geralmente a maioria dos membros da família se dirigiam para a igreja, com exceção dos doentes, incapacitados e assim por diante. Terminada a celebração, como Dom Jeremias descreveu, entre nós greco-católicos, daí, claro, tem o recolhimento do Santo Sudário, a procissão, daí a matina da ressurreição, e daí a divina liturgia, e depois da divina liturgia, daí se faz a bênção das cestas de alimentos, chamadas Páscoa. E claro que terminadas as bênçãos das cestas, as famílias se recolhem para casa e, consequentemente, daí em casa acontecem todos os costumes que as famílias tinham. Digamos, o dono da casa ia lá, quer dizer, no meio da criação, cumprimentar, digamos, toda a criação, digamos, e além disso, a pessoa mais idosa descascava ovos e distribuía entre a família. São coisas que, trazidas da Ucrânia, que em muitas famílias ainda se mantêm. Dentre os costumes pascais, Dom Jeremias aqui falou, em primeiro lugar sempre está a Páscoa. Daí, claro que a Páscoa, porque é o principal alimento ali na cesta, digamos, porque lembra muita coisa. Quer dizer, o pão, né? Exatamente, em todos os sentidos, quer dizer, do pão, quer dizer, na nossa vida. Depois, as pêssacas, digamos, além das pêssacas, tem o costume das já mais populares da época da Páscoa, que são as railca. Junto com as railca, obrigatoriamente, em algumas comunidades se batia sino, porque se considerava que se afugentava com os badalar dos sinos, os espíritos maus, e assim por diante. E depois, evidente que, passando a Páscoa, acontecia o quê? Na segunda-feira. Na segunda-feira, geralmente, era chamada de
Oblevane Ponegilo, quando os jovens pegavam, isso é o costume que ainda existe na Ucrânia, lá para andar na segunda-feira, depois da Páscoa, tem que andar com a janela do carro fechada, porque senão leva uma ducha de água, né? E geralmente os jovens entre si perfumam a água, né? E também no mesmo dia tinha um costume antigamente que se chamava volotilne. O que é volotilne? Às vezes se usava, digamos, se dava, as crianças iam na casa dos padrinhos, dos outros, para levar presentes, e os padrinhos davam em troca também presentes e dinheiro, e também isso depois foi seguido pelos jovens, mas um tempo depois foi abolido isso e se mudou no calendário. Era na época da Páscoa, mudou-se para o Ano Novo. Justamente por que mudou-se para o Ano Novo? Porque o início do ano era celebrado na época da primavera, na antiguidade. Depois, hoje em dia, o Ano Novo é 1º de janeiro. Evidente que passou aquilo que as crianças fazem ainda pelo Brasil afora, o chamado xixa rodeixa, quer dizer que levam o trigo, o centeio, ou aveia e semeiam nas casas, e em troca ganham moedas, doces e assim por diante. Então são costumes que existiam e continuam a existir entre nós, mas existem muitos outros costumes ainda que vieram da Ucrânia, que uns tempos para cá também parece que se perderam, ou por desconhecimento ou por várias causas, mas de qualquer forma, claro que se recorda, digamos, no sentido espiritual ou religioso, aquilo que se faz no 1º domingo depois da Páscoa. Isso vem recordar também já o que foi falado antes sobre esse não culto aos mortos propriamente, respeito aos mortos, aos falecidos. Digamos que dentro da antiguidade existia esse costume, mas também não é que isso passou para a teologia ou para a espiritualidade assim, digamos. Existe a questão do que, de certa forma, aquilo que é bíblico, e que também fala que nós temos nos nossos ícones, que tem a descida ao Hades, que nós na oração do creio se fala descida à mansão dos mortos. Jesus Cristo, quando ia ressuscitar, o que ele fez? Desceu à mansão dos mortos, diz a própria oração do creio, e subiu, levando todos os justos com ele para os céus. E justamente nesse sentido de que, ao celebrarmos a Páscoa, 1º, 2º domingo da Páscoa, isso nos leva a considerar também de que a ressurreição, ela eleva todos, digamos, ao triunfo, à glória celeste, porque se vive a luz, e a luz que nos conduz, digamos, no sentido daquilo que está escondido por trás, da presença do Espírito Santo, daquilo que o Evangelho fala: a paz esteja convosco. Como? Quando fala, se diz que Jesus soprou. Soprou por quê? Digamos, o mesmo Espírito que foi dado na criação, ele é transmitido através desse merushim, a paz que esteja convosco, e que é repetido 3 vezes nas nossas liturgias. Sim. Termina, Dom Jeremias. Bom, assim nós celebramos a Páscoa, né? A solenidade da solenidade, festividade das festividades, encerrando nós com os vivos, como o Padre também disse. No domingo seguinte, nós ainda levamos a alegria da Páscoa para os nossos antepassados, e é costume também entre os ucranianos, quando vai visitar o túmulo dos nossos antepassados, nós também oferecemos as nossas oferendas materiais, como, por exemplo, levamos uma Páscoa, um pão, um krashanka, né, o ovo
pintado, algumas guloseimas, oferecemos para eles. É claro que eles não vão comer, mas o espírito deles aceitam a essência desta nossa oferta. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima, abençoada Quaresma para todos e uma feliz Páscoa. Cristo ressuscitou, Christos vos cresce. Cristo não vos cresce.